Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar com a palavra de Deus. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes, agradeço tua visualização, peço que você deixe o joinha, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Eu quero esclarecer que o intuito dessas gravações não é para falar mal das religiões, mas para pregar a palavra de Deus e esclarecer o que precisa ser esclarecido. Nós estamos falando sobre o tempo do fim. Para entender o fim, nós temos que entender como se começou todas as coisas. Teve um início. Nós falamos nos vídeos passados sobre a estátua que Nabucodonosor viu com os 10 dedos da estátua que eram de barro, em parte de ferro, simbolizando 10 reinos. Foi aí o surgimento dos ostrogodos, dos vândalos, dos érulos. Então surgiu aí franceses, italianos, espanhóis, portugueses, alemães, enfim. Conseguimos entender isso, que foi com a divisão europeia. Mas aqui em Daniel 7, versículo 8 e 11, diz que nasceria um chifre menor, que derrubaria 3. E que ele blasfemaria contra Deus, faria prosperar o engano e se colocaria como se fosse Deus na terra. Né? Ele quer tomar o lugar de Deus. E nós vimos aí o fim do Império Romano e o início do poder de Roma como religião mundial, tá? Então, conta a lenda como que surgiu Roma. Diz que eram 2 irmãos que brigaram entre si, Rômulo e Remo. Remo foi morto pelo seu irmão, e aí o seu irmão, com aquele sentimento, né, de remorso, deu o nome de Roma para aquele povo a qual ele estava formando, aquele império. Veio aí então o Império Romano. Isso é uma lenda. Os historiadores dizem que foi no ano 8º a.C. que surgiu Roma. Enfim, são curiosidades que a gente vai trazendo, tá? O crescimento de Roma após a queda do Império Romano foi na época da Idade Média, do feudalismo, porque existiam muitos ricos, muito ricos, e outros muito pobres, tá? Então, uma quantidade de ricos para uma quantidade enorme de pobres, e que a maioria era analfabeto. E aquele que possuía muitas terras, muitos bens, quando entravam em dívidas, eles tinham que passar os seus bens para pagar as suas dívidas. Nessa época, Roma se expandiu demais, tá? Adquiriu um poder muito grande. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que Pedro foi o primeiro Papa. Eu quero te dizer que o primeiro Papa foi Giovanni Angelico Braschi. Ele foi o primeiro Papa que foi morto porque ficou preso durante 1 ano. Quem o prendeu foi um militar francês, Louis Berthier. Então, esse foi o primeiro Papa. Eles mudaram as leis, a lei de Deus, trouxe aí uma mudança, e também os tempos, o calendário, os dias. Nós vemos aqui que o primeiro calendário foi o calendário sumério, tá? Na época da Mesopotâmia. Então, os povos antigos usavam esse primeiro calendário. Foi alterado pelo Papa Gregório XIII, através da bula papal, e se denominou, então, Intergravíssimas. Você pode pesquisar isso, eu vou procurar deixar também o link, mas você pode pesquisar. Então, eles mudaram o calendário. Olha como que ficou os dias da semana, que era o primeiro dia, segundo, terceiro, o sábado, né? Como o dia de descanso, eles mudaram. A segunda-feira, ela foi intitulada com esse nome para honrar a Lua, a terça para honrar Marte, quarta, Mercúrio, quinta-feira, Júpiter, sexta-feira para honrar Vênus, o sábado continuou com o mesmo nome, mas para honrar Saturno, e o domingo, que foi na época de Constantino, que foi um imperador que se converteu para o catolicismo, ele trouxe o dia de domingo para venerar aí o deus Sol da época, né? Que havia aí uma mistura. Começou a igreja como sendo a igreja de Cristo e depois começou a adotar os ídolos gregos da Grécia e adotar e misturar. Houve uma mistura de várias doutrinas
doutrinas, tá? Os papas, eles se intitulam como ocupando o lugar de Deus na terra, como mediadores. O título do latim Vicarius Filii Dei, que nós falamos ele no vídeo passado, significa o substituto do Filho de Deus. Soma esse nome em algarismos romanos, nos números, que você vai ver que dá 666, que é o número da besta. Então, como é que o homem pode se intitular substituto do Filho de Deus? Aqui, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, que só há um mediador, um só Deus, e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho. Então, só há um mediador, que é Jesus. A Igreja Católica não é mediadora de Deus, entre Deus e os homens. Os pastores não são mediadores. Mediadores é quem? Jesus. Vamos entender isso. O Papa Leão XIII declarou que o pontífice de Roma deve ser obedecido por todos os povos como sendo a autoridade de Deus na terra. Então, o que é que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, ou que quer se assentar no templo de Deus parecendo Deus? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então estão querendo se colocar no lugar de Deus. Já começou aí a mudança da coisa. Pretensão de estar no lugar de Deus, pretensão de perdoar pecados. Quando um homem vai, se ajoelha diante de outro para pedir perdão, nós temos que nos arrepender diante de Deus e ir a Deus através do arrependimento. E não através só da consciência. Eu fiz isso errado, vou lá na igreja, vou ajoelhar, vou pedir perdão para o padre. Quem é ele para perdoar pecados? Nós vemos que os judeus não aceitaram Jesus. Por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus, era o próprio Deus que havia se manifestado através do seu Filho. E quando ele disse para o homem, vai e não peques mais, os judeus falaram, quem é você? Por isso que eles não o aceitaram como Messias. Então vamos abrir a nossa mente. Outra coisa que a Igreja Católica faz, a canonização de pessoas que morreram. Ah, foi bom, foi santo, morreu, vamos canonizar, ele vai começar a fazer milagre. Como que funciona isso? Se a palavra de Deus diz que morreu, segue-se o juízo, que a pessoa não tem mais parte nesta terra, não sabe quem foi, não consegue se comunicar, não consegue fazer mais nada. Olha o erro aí. Dizem que há um só Deus, mas adotaram várias imagens de escultura. É imagem de santo isso, são aquilo, são fulano, são beltrano. Você pode dizer para mim, missionária Deise, mas Jesus mudou o mandamento e falou, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos ler os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que tem no céu, nem na terra, nem embaixo das águas, nem embaixo da terra. Não te encurvarás a ela. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Pois Deus fez tudo e no 7º descansou. Honra ao pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Então Deus deixou os 10 mandamentos. Se são só 2, por que a Igreja Católica fez esse? Olha, amar a Deus sobre todas as coisas, cadê o não ter imagem de escultura? Não fazer imagem de escultura e nem adorar. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, guardar domingos e festas. Aonde está que Jesus mandou guardar domingos e festas? Honra o pai e mãe, não mate, não peque contra a castidade. Eu pesquisei sobre isso, significa a imoralidade sexual, é se guardar para o casamento. Deus não falou isso nos seus mandamentos, mas ele falou, não adultera. Olha a mudança da coisa. Não adultera, não cobiça nada do teu próximo, não mate, não roube. Eles colocaram aqui, não furtar,
não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisas alheias. Dividiu-se o último para criar 2 ou 3 para que pudesse ficar os 10 mandamentos. O que a gente tem que entender é que quando o Senhor Jesus fala para amar Deus sobre todas as coisas, você está observando os 4 primeiro. E quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não mata, você não rouba, você não cobiça, você não adultera. Olha a nossa linha de raciocínio. Então vamos estudar mais a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para falar contra os católicos, mas estamos para falar contra o erro que está sendo cometido. Pesquisa a palavra de Deus. Você vê em vários vídeos eu falando a respeito dos evangélicos que estão agindo errado, daqueles que querem se enriquecer. Eu não estou aqui para falar de religião, estou aqui para pregar a palavra de Deus. Examina a palavra de Deus. Pedro nunca foi papa, porque ele pregava, ele não aceitava suborno. Quando Simão o mágico quis receber a unção, falou, põe a mão sobre nós e dá unção para nós. Ele falou, quem dá unção é Deus. Quando ele fez o milagre lá na porta do Templo Formosa, ele disse assim, olha, quem faz esses milagres, quem tem o poder é o Senhor Jesus Cristo. Ele só nos usa como veículo. E ele alertou em 2 Pedro 2, versículo 1 e 2, que apareceriam falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, que trariam aí heresias de perdição, que negariam o Senhor, o poder do Senhor, que trariam dissoluções, blasfemando o caminho da verdade. Ele pregou contra a idolatria, ele falou contra tudo isso que está aí sendo pregado através de Roma. Então vamos observar a palavra de Deus, não vamos nos apegar a títulos, como se diz, poderes, mas vamos servir a Deus de um puro e sincero coração. Nós ainda falaremos um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu gostaria que você acompanhasse os próximos vídeos e deixem seus comentários. Eu sei que eu vou ser muito criticada, mas eu, como falei no início, eu não estou aqui para pregar doutrina, mas para pregar a palavra de Deus. E deixo para ti aí um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.